Olá, galerinha, como está a energia de vocês? Então, aqui na nossa aula prática, o que é que a gente vai fazer? Vamos montar o exemplo 1 com dois resistores idênticos, sabendo que a tensão vai se dividir, e montar o exemplo 2 com três resistores, dois iguais e um idêntico, e saber que a tensão também vai se dividir, só que agora vai se dividir diferente, ok? Então, a gente tem 5 volts aqui na fonte. Como eu não encontrei exatamente 5 volts aqui, eu tenho um carregador aqui que vocês vão ver logo mais, mas ele está medindo, né, aferindo ali 4,90 volts. Então aí a gente vai considerar também, sendo também que as resistências a gente está colocando valores exatos, já que também tem a tolerância de 5%, mas aí a gente vai conseguir comprovar a lei de Ohm. Então segue para o vídeo. Bem, estou aqui com os três resistores do circuito. Vamos olhar a cor dele, né? Então eu tenho aqui o primeiro, que é laranja, laranja, marrom. O segundo, laranja, laranja, marrom. E o terceiro, vermelho, vermelho, marrom. Então 330, 330 e 220. Então todo mundo aqui já sabe como funciona a protoboard. Ela funciona a cada 5 linhas, um ponto comum, certo? Então aqui a gente já sabe que ela funciona aqui na minha vertical. Aqui eu tenho o meu multímetro, né? No caso, o meu amperímetro. Então a gente vai aferir a tensão nele na escala de 220 volts contínuo. Que no caso nosso circuito é aplicado 5 volts, certo? E aqui é minha alimentação, ó. Minha alimentação vem desse carregadorzinho aqui. Então vem os 5 volts desse ponto. Primeiro ponto. Primeiro circuito a gente tem que montar um circuito em série com resistores idênticos, que são os dois de 330. Então tá aqui o primeiro de 330, como o resistor não tem polaridade, a gente pode montar ele da melhor forma possível. Então vocês estão vendo aqui que está riscado esse pontinho aqui, ele está fazendo a emenda. Como esse 5 pontos é um ponto comum, esses dois é como se estivesse emendando um no outro, ok? Então tá aqui o meu circuito montado. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu carregador, vou colocar ele aqui no plug, pluguei ele. Agora eu vou colocar em cada ponto aqui da minha fonte, o positivo e o negativo. Vou encaixar aqui o positivo na primeira extremidade do resistor e vou encaixar o negativo na outra extremidade do resistor. Então, encaixando ele aqui, a gente vai ter a diferença de potencial. Então tá aqui a diferença de potencial, a gente vai ter que aferir para olhar quanto é que está chegando. Então aqui o circuito já está montado, ó. Se você observar, eu tenho aqui positivo nesse ponto e negativo no outro ponto. Então vamos colocar na escala de tensão contínua, na escala de 20 volts. Então vamos pegar as ponteiras e vamos aferir aqui e olhar se o nosso resultado está ok. Como eu tenho dois resistores idênticos, né, de resistências idênticas, eu vou fazer o que? Primeiro eu vou testar a diferença de potencial que está chegando. Então vou testar aqui em cima da diferença de potencial que chega. Então lá no meu equipamento eu posso ver que está 4,89. Então estou medindo aqui, lá no meu equipamento está 4,89, então praticamente 4,90. Então se eu tenho 4,90, se eu tenho a mesma resistências, o que é que acontece? A tensão se divide idêntica, por conta que a resistência é idêntica. Então se está chegando 4,90, vai ficar aí para cada um 2,45, né? Então vamos aferir em cima do primeiro resistor. Então em cima do primeiro resistor eu vou ter lá praticamente o que a gente estudou, ó, 4,45, ok? Então no segundo resistor eu vou ter lá a mesma circunstância. Então aplicando aí a primeira lei de Ohm, a gente conseguiu prever que resistores em série com mesma resistência, a tensão da fonte, que é os 5 volts que sai daqui, no caso está chegando 4,88, 4,90, se divide entre os componentes. A corrente é uma só. Fazendo a continuação, agora vamos para o exemplo 2.
O exemplo 2, eu tenho o primeiro de 330, já está aqui no ponto. Vou tirar o segundo. Então, o meu resistor 2, ele é de 220 ohms. Vou acoplar ele aqui. 220 ohms, então está em série aqui resistor 1 com resistor 2, no mesmo ponto aqui no meio, na partezinha aqui que está pintado. Então, resistor 1, resistor 2, e agora vamos acoplar o resistor 3 em série com o resistor 2, né, para formar aí a minha série completa. Então, pronto, agora eu tenho resistor R1, resistor R2 e resistor R3. Agora eu vou fazer da mesma forma. Vamos olhar se realmente a lei de Ohm é verdadeira também para 3 resistores. Então, estou aferindo no primeiro resistor, então lá eu vou ter 1,8, né? 1,8 ali, como a gente estudou em teoria. Vamos para o resistor 2. O resistor 2 a gente pode aferir aqui próximo. Então, em cima do resistor 2, uma ponteira em cada extremidade, a gente pode ver 1,20 como estudado na teoria. E o próximo resistor, a gente vai para o resistor 3, como ele é a mesma coisa do resistor 1, é para ele dar o mesmo valor de resistência, que é 1,8, né? Então, aqui basicamente a gente comprovou a primeira lei de Ohm para circuito com 2 e 3 resistores. Então, galerinha, essa aqui é a comprovação da nossa primeira lei de Ohm na prática com circuitos com resistores, ok?